O Futebol Clube do Porto já reagiu às acusações de Fábio Veríssimo, com mais acusações e denúncias do futebol português. O Porto regressou aos treinos depois de um dia de folga com muitas novidades nos convocados e há um fator que está a preocupar o Porto para esse jogo para a Liga Europa na Holanda. Mas já lá vamos, pedir a todos que deixem o like para dar aquela força aqui ao canal. Subscrevam também o canal se ainda não subscreveram, para chegarmos aos 10 mil, estamos quase nos 10 mil subscritores. E se já subscreveram, partilhem com aquele vosso amigo portista que também gosta de saber das notícias do clube. E começando então por esse jogo que o Porto tem na Liga Europa na quinta-feira, faltam 2 dias, o Porto teve mais um dia de folga, desta vez Farioli deu só um, e ele não abdica das folgas, claramente mais uma compensação para a equipa por ter ganho o jogo. Desta vez a equipa sofreu golos, teve mais dificuldades, foi o jogo em que o Porto teve menos posse de bola da história do Estádio do Dragão, portanto Farioli ficou satisfeito porque é aquilo que eu digo, ele também gosta que a equipa jogue sem bola, a equipa esteve confortável numa outra estratégia de contra-ataque, resultou tudo bem, o que importa é que o Porto continue em primeiro, há ali objetivos que com certeza a equipa cumpriu e por isso teve direito a mais um dia de folga. Nós sabemos que o Farioli usa muito estas motivações para manter a equipa unida e muitas vezes abdica até dos treinos para continuar a ter a equipa na mão. Aquela alteração que ele faz de colocar o Gabri Veiga a extremo direito, aquele jogador que eu tenho falado, o Eustáquio, que não tem jogado muito, atenção que o Eustáquio, eu sei que ele no meio daquela qualidade toda do meio campo é difícil que ele tenha muitos minutos, mas atenção que o Eustáquio tem um Mundial de seleções no final do ano e portanto tem alguma missão também de jogar, e mesmo assim o Farioli é elogiá-lo no fim do jogo com o Braga, a dizer que ele era uma espécie de adjunto e que estava muito satisfeito até com os jogadores que jogavam menos. E portanto ele tem o plantel na mão e estas folgas têm ajudado muito a isso. Farioli tem abdicado um pouco dos treinos. Eu tenho dito aqui, a equipa está muito bem treinada, já tem os processos muito bem afinados, também não precisa de tanto treino. Farioli vai mais pelo lado da motivação e da gestão física, porque ele exige muito dos jogadores, os jogadores cansam-se muito. Aquilo que nós dizíamos do jogo com o Braga, aquela análise que nós fizemos, de que Rodrigo Mora e o William Gomes, mesmo o William Gomes sendo mais inconformado e corrido muito, sai exausto do jogo, não foram tão decisivos porque entraram de início. Os jogadores que entram de início têm uma sobrecarga muito grande física, porque é-lhes exigido muito, principalmente os jogadores da frente, porque além de atacar e fazer a pressão alta, ainda têm que defender também e ser muito eficazes nos equilíbrios defensivos, e isso cansa e desgasta muito os jogadores. E a prova disso foi que o Gabri Veiga e o Borja Sainz foram decisivos depois de vir do banco, isto após várias partidas em que eles foram titulares e não foram tão decisivos, principalmente o Borja Sainz, que andava muito apagado nesta equipa do Porto, já estava há muitos jogos sem marcar e que reentra vindo do banco e faz um golo a lembrar os tempos do Norwich, aquilo que eu já tinha dito na pré-época. O Borja Sainz é muito conhecido por este movimento que ele faz da esquerda para o meio, ele é muito bom também em contra-ataque, é por isso que eu digo que o Farioli não ficou assim tão insatisfeito por não ter posse de bola, porque acabou por testar uma versão do Porto em que ele até é mais confortável. O Farioli é realmente um treinador que gosta de ler o jogo, é um treinador italiano que pensa o jogo desde trás, um futebol mais sólido defensivamente e que acredita que não sofrendo o golo está mais próximo de ganhar o jogo, e depois ele é muito bom na leitura da tática do adversário, por isso que ele gosta tanto de estudar o adversário ao pormenor. É interessante como aquele Porto intenso que empolgou tanto os adeptos não está a conseguir voltar, mas atenção que o Farioli tentou isso. O Porto na primeira parte, no jogo com o Braga, nos primeiros 15 minutos, tentou essa pressão alta. Durante toda a primeira parte, Samu e William Gomes desgastaram-se muito a correr atrás do adversário, só que o Braga tinha uma qualidade de posse de bola acima da média, precisamente por causa desse treinador que já foi adjunto do Guardiola. Realmente o Braga está com muita qualidade na posse e o Porto acabou por abdicar dessa pressão na segunda parte para ter uma estratégia mais defensiva que depois tem o seu auge quando entra Pablo Rosário. O Porto começa a conseguir roubar algumas bolas ao Braga e depois no contra-ataque faz o golo. Com Gabri Veiga do lado direito, isso não seria possível se a equipa não estivesse na mão de Farioli. O próprio Gabri Veiga disse que achou estranho jogar naquela posição, no entanto foi decisivo. Acabou por baralhar a equipa do Braga, e aquilo que eu dizia nos vídeos anteriores, o Porto estava previsível, o 11 inicial do Porto é previsível neste momento para os adversários, ofensivamente, porque o Farioli trabalha a equipa muito bem defensivamente, adapta muito bem. Aquilo que eu dizia, o Porto joga sempre com os centrais muito recuados para tirar profundidade, mas no jogo do Braga, sabendo que o Braga ia querer ter a bola junto à área do Porto, o Farioli pediu para os centrais subirem e, portanto, o Porto adapta-se muito defensivamente. O que não se adapta tanto é ofensivamente, e é de facto previsível. Só que a questão é, o Farioli tem opções e tem leitura tática suficiente para também alterar o jogo do Porto ofensivamente quando quer, e temos visto isto nos últimos 60 minutos de cada jogo. Já não é a primeira vez, aconteceu com o Moreirense, agora com o Braga. O Farioli mexe muito na equipa e mexe bem. E ele tem muitas opções, aquilo que temos dito, às vezes trocar os extremos, o PP para o lado esquerdo, ou até o Frolt, que nunca sai daquele lado direito, quando o Frolt recua mais um pouco, ou vai um pouco mais para o meio, ou quando faz uma troca por troca de um Rodrigo Mora por Gabri Veiga, enfim, ele tem várias opções
para alterar as dinâmicas ofensivas da equipa, só que ele não quer precisamente para manter a capacidade defensiva da equipa. É por isso que ele elogia tantas vezes o Porto, quando o Porto tem dificuldades em ganhar, e ele diz que a equipa jogou muito bem, um futebol muito competente. Ele refere-se ao equilíbrio defensivo. Tem corrido bem, eu acho que às vezes não é sorte, porque de facto o Farioli mexe bem na equipa, mas às vezes há vitórias como com o Braga que divide os adeptos, porque realmente é uma vitória de gênio em que o Farioli mexe muito bem na equipa, mas não deixa de ser uma vitória à justa, à rasca, em termos de resultados, porque é um resultado muito curto. No entanto, vemos que tem mão de treinador, vemos que a equipa esteve unida o tempo todo. Em todos estes jogos a equipa acreditou sempre. Eu diria que só no jogo da Liga Europa com o Nottingham é que isso não aconteceu, mas foi também porque era a Inglaterra. Eu acho que teve o peso da história ali também. Os jogadores sentiram-se pressionados, e aí o Farioli fez uma coisa que nunca faz, que foi alterar a equipa de início. Se bem que na Liga Europa ele já tem feito isto mais vezes, e é aqui também que surge a minha dúvida. Qual será o 11 que o Porto vai utilizar na Liga Europa? É verdade que o Farioli tem sido conservador, mas é principalmente no campeonato. Porque na Taça de Portugal, é verdade que ele entrou com a equipa inicial, trocou apenas o Samu, com o Soricense, portanto podemos dizer que nas competições nacionais ele está a ser mais conservador no início do jogo, mas na Liga Europa ele tem feito muitas alterações. No jogo com a Estrela Vermelha, jogou com a equipa toda suplente, com uma espécie de equipa B. Também foi um pouco em protesto e para proteger a equipa, depois daquele jogo do Arouca, marcado muito em cima da Liga Europa, e porque tinha um jogo com o Benfica muito importante. Agora a questão é que o Porto também vai deslocar-se a Famalicão. É um jogo também complicado, sendo o campeonato o objetivo principal e estando os rivais sempre próximos ali à perna do Porto, é importante o Porto ganhar. Então eu não sei se o Farioli não irá optar por mudar a equipa novamente. Se ele alterar a equipa e for com essa tal equipa B, acredito que Gabri Veiga e Borja Sainz joguem de início, uma vez que eles não foram titulares com o Braga, mas é difícil prever que equipa é que vai jogar. Mas podemos prever aqui alterações, porque o Farioli convocou o Alarcón, portanto Alarcón vai à Holanda. O Caramó sabemos que não pode jogar nas competições nacionais. O Alarcón jogou contra o Estrela Vermelha. De facto, frente ao Nottingham, o Porto joga quase com os titulares, mas também alterou a equipa porque jogou com o Pablo Rosário. Portanto, o Farioli tem um histórico de mudar mais a equipa na Liga Europa, e sendo que o Porto vai ter menos de 72 horas de descanso para o jogo com o Famalicão, acredito que vai operar muitas alterações, até por jogadores como, por exemplo, o Eustáquio, até o Zaidu, jogadores que querem participar no Mundial de Seleções e que estão a ter muito poucos minutos. Isto pode ser uma oportunidade para eles, até sendo uma competição europeia, é sempre uma montra maior. Acho que os jogadores como o Eustáquio verão com muito bons olhos uma oportunidade aqui. Mais uma vez o Farioli pode, por exemplo, testar o Pablo Rosário no lugar de Varela. Sabemos como ele gostaria de ter o Pablo Rosário como trinco, como número 6, mas o Varela de facto está a fazer uma boa época, não colocando em causa, mas aquilo que eu tenho dito, o Varela tem mais qualidade de construção de jogo, mas o Pablo Rosário, em termos defensivos, é o jogador da preferência do Farioli. Pode dar aqui uma segunda titularidade ao Rodrigo Mora, embora eu acho que colocando Gabri Veiga, ele nunca arrisca ter os dois criativos ao mesmo tempo no jogo, portanto ele opta sempre por Gabri Veiga ou Mora. O Farioli quase que lança aqui a discussão, velha discussão que acontece em muitas equipas grandes, se dois criativos não podem jogar os dois juntos ao mesmo tempo, mas seria uma segunda titularidade para o Mora, poderia também motivá-lo. O Rodrigo Mora, que voltou a ser citado e muito elogiado pela imprensa inglesa, voltaram a falar de Rodrigo Mora. Uma publicação dizia até que Rodrigo Mora era o verdadeiro número 10 clássico nos tempos modernos, adaptado aos tempos modernos, que era um verdadeiro craque. Chegaram a compará-lo a David Silva. De facto tem algumas parecenças. O David Silva tem pé esquerdo. Também entendo que o David Silva jogou muito tempo no Manchester City e às vezes é por isso que os ingleses vão buscar essa comparação. Mas realmente o Rodrigo Mora, todas as semanas é citado na imprensa internacional. Aquilo que eu tenho dito, eu acho que o Rodrigo Mora é o jogador com mais talento no plantel do Porto. É realmente o jogador também mais promissor, mais falado, mais desejado. Eu acho que o Porto não vai conseguir segurá-lo no fim da época, independentemente dele ser titular ou não. Já está à vista de todos que ele tem muita qualidade, muita classe. Dizem que ele é um número 10, um segundo avançado, enfim, eu acho que o Rodrigo Mora poderia ser aquele jogador que ia mudando de posição ali no Porto, porque ele pode jogar tanto a extremo direito como a extremo esquerdo, falso avançado, no lugar de Gabri Veiga a número 10, sendo que o ideal para ele seria sempre ser o jogador mais livre, que pode pisar outros terrenos e seria um grande desequilibrador na equipa do Porto, mas o Farioli sabemos que ele gosta dos equilíbrios defensivos e também por isso que o Rodrigo Mora tem brilhado mais, assim como o William Gomes e o próprio Borja Sainz, que tem sido tantas vezes titular, mas os jogadores que têm brilhado mais é quando entram na segunda parte. E hoje vi uma estatística que dizia que o Porto tem mais golos marcados por jogadores que chegam do banco do que por jogadores titulares, portanto já ultrapassou os números e é natural que é essa tal forma de ver o jogo do Farioli. Ele prefere manter a equipa sempre muito estável, com todos os processos que ele treinou, com os jogadores muito fixos nas suas posições, o que torna a equipa muito forte defensivamente, também muito forte ofensivamente, só que os adversários já sabem como anular essa tática. Mas depois o Farioli tem equipa e tem meios
para a partir dos 60 minutos dar instruções para a equipa atacar mais, colocar jogadores frescos e dar-lhes essa liberdade para eles desequilibrarem. E deu para ver como Gabri Veiga e Borja Sainz voltaram a ser desequilibradores e o Willian Gomes e Mora não foram tanto. Portanto, é mais este fator aqui. E também o próprio Samu, que tem sido também muito criticado devido aos adeptos. Eu acho que o Samu no jogo com o Floriciense marca um hat-trick precisamente porque também entra na segunda parte. Ou seja, quem entra na segunda parte tem sempre mais probabilidade de desequilibrar e de ser decisivo. O próprio Denis Gul contra o Moreirense, portanto, muitos jogadores aqui que entram na segunda parte e decidem o jogo têm a ver com essa liberdade que o Farioli lhes dá na frente, que não dá no início do jogo. Mas vamos ver então que alterações vai fazer o Farioli. Eu hoje também vi uma estatística sobre o Kiwior. O Kiwior, já me tinha esquecido disto, eu já tinha dito isto em alguns vídeos atrás. O Kiwior ainda não tinha feito nenhuma falta pelo Porto. É impressionante a classe que ele tem na defesa. E no jogo com o Braga ele foi obrigado a fazer faltas porque o Braga tinha muita bola, mas principalmente porque o Farioli pediu aos centrais para subir. Por exemplo, aquele lance que eu dizia, em que eu acho que é quando o Farioli decide colocar o Pablo Rosário, que o Denis Gul perde a bola no ataque e o Braga em contra-ataque fica aí praticamente isolado, apenas o Bednarek Kiwior para tentar anular esse contra-ataque forte do Braga, e o Kiwior faz falta, o Bednarek faz falta, depois o Bednarek é que vê o cartão amarelo. Portanto, estavam mais expostos, mais avançados no terreno. Mesmo assim, o Kiwior faz uma exibição de grande classe, foi dos melhores jogadores em campo. Mas na Liga Europa, o Farioli pode voltar a lançar, por exemplo, o Perpides, que também tem feito bons jogos, tem mostrado muita qualidade, tanta qualidade com os pés como o Bednarek e o Kiwior, também muito bom a distribuir jogo. Também muito eficaz defensivamente, também merece aqui uma oportunidade. Mas vamos ver, não é fácil adivinhar o que é que vai na cabeça de Farioli. Ele já surpreendeu muitas vezes com o 11 inicial e o Porto na Liga Europa já tem 6 pontos. Apesar de uma vitória ajudarem muito no objetivo de passar à próxima fase, não é decisivo. Há também uma situação que está a preocupar o Porto, que é um problema de água pública na cidade do Trek. Parece que está com uma bactéria, portanto, vamos ver se o Porto consegue. O Porto deve levar água também aqui de Portugal. Se o Porto consegue que nenhum jogador adoeça, porque isso seria também muito problemático, em vésperas de jogo com o Famalicão. Se bem que depois vem a paragem de seleções, no entanto, é uma fase decisiva da época, e portanto o Porto tem que se resguardar bem e os próprios adeptos também terem cuidado. Se calhar a dica que eu dava é, em vez de beberem água, beberem cerveja, já que os adeptos quando vão ver os jogos fora também bebem muita cerveja, e às vezes será melhor porque a água parece estar contaminada na Holanda. E ainda a arbitragem desse jogo com o Braga. Ontem surgiu a notícia que o Fábio Veríssimo teria colocado no relatório que o Porto tinha uma televisão no balneário dele a repetir a jogada do tal lance polémico que ele anulou o gol ao Froholt, e que o Porto comparava aquele lance com outro lance num jogo de camadas jovens entre Porto e Benfica, em que o mesmo árbitro, numa jogada semelhante, validou o gol do Benfica. Parece que o Porto pôs essa jogada em loop na televisão. Eu não sei exatamente o que aconteceu, sei que o Porto já reagiu. O Porto diz que ainda não teve acesso aos relatórios, os relatórios chegaram à imprensa antes do Porto saber deles, portanto isso é um pouco estranho, mas realmente o Fábio Veríssimo, independentemente disso, se isso aconteceu, de facto o Fábio Veríssimo irrita, mas não irrita só o Porto, ele irrita todas as equipas. Eu lembro-me também do Benfica já ter pressionado e feito situações até piores com o Fábio Veríssimo. Acho que já todos os clubes se queixaram dele, acho que é um árbitro mesmo fraco. É o que eu digo, ele é muito arrogante e tem certas decisões que são da cabeça dele. Mesmo essa dualidade de achar que foi falta do Bednarek e nas camadas jovens ter achado que não, é da cabeça dele, e ele depois tem uma postura muito arrogante, muito agressivo com os jogadores, e que depois irrita muito as equipas, tanto equipas técnicas como os jogadores. Acho que ele estraga muito os jogos, quer muito ser protagonista, é daqueles árbitros que quer ser protagonista. Parece que ele colocou no relatório que a televisão não dava para desligar. Também não sei que televisão é essa que não dá para desligar, acho que todas estão para desligar. O que ela podia era estar no teto, talvez, e não ter um comando. Enfim, não sei muito bem o que é que aconteceu ali, se é verdade ou não, mas o que nós vemos que é um facto é que, de facto, este árbitro aqui é muito mau árbitro, e ele é muitas vezes nomeado para estes jogos grandes. Um Porto Braga precisava de um árbitro melhor, são sempre jogos complicados de arbitrar, e eu não entendo. O Porto pediu uma reunião de urgência, vai outra vez voltar a pressionar ali para haver mudanças na arbitragem. Um ponto positivo de tudo isto é que o Benfica emitiu um comunicado em defesa do futebol português. Portanto, o Vilas Boas tem pedido consensos entre os grandes para melhorar o futebol português. Parece que o Benfica agora ficou interessado nisso, mas foi só por causa do caso do árbitro. Mas pronto, continuam as polémicas. O que eu sei é que o Porto, desde o primeiro jogo, tem sido sempre prejudicado nas arbitragens. Aquilo que eu digo, nem sempre são lances grandes. Temos aqui o lance do Braga, que realmente, essa falta de Bednarek, que é um golo anulado. Temos no jogo com o Benfica os penaltis, mas mesmo nos outros jogos, e mesmo nesses também, é mais uma questão de antijogo e de cartões amarelos exageradamente para a equipa do Porto, faltas não assinaladas ao contrário. São pequenas coisas que enervam a equipa,
podem desfocar a equipa. O Farioli falava disso no fim do jogo com o Braga. Ele dizia que a equipa estava de parabéns porque não perdeu o foco, apesar daquela arbitragem. É mesmo isso, é uma arbitragem que irrita, vai irritando a equipa e que vai desfocando os jogadores do objetivo que é tentar ganhar o jogo. Acho que é mais por aí, mas eu acho que nós vamos ter muito mais notícias sobre arbitragem na próxima paragem de seleções, porque o ambiente continua a aquecer entre os três grandes e continua a haver estas arbitragens polémicas, e o Porto mudou completamente o tom. No início da época o Porto não falava de arbitragens, mas agora tem reagido e muito. Parece que no comunicado o Porto volta a falar de vários lances também dos jogos dos rivais. Enfim, isto promete ainda virem mais notícias, vamos ficar atentos nos próximos vídeos para ver os desenvolvimentos. Essa vitória no Dragão contra o Braga, é verdade que foi uma vitória tirada a ferros, mas continua também a mexer com o balneário. Achei interessante que ontem Varela e Diogo Costa, os dois capitães, os dois homens fortes do 11 do Porto, voltaram-se a referir ao jogo, a dizer que foi uma grande vitória, postaram mesmo imagens do jogo. Portanto, é um jogo que eu acho que pode servir aqui para unir mais o grupo. São aquelas vitórias, como eu digo, que ganham campeonatos, não é só por valer os 3 pontos, é porque unem mais a equipa, aumentam a crença da equipa. Em próximos jogos com as mesmas dificuldades a equipa vai estar mais confiante de que pode resolver o jogo, e acho que realmente isto aumenta o espírito. E o facto de serem dois capitães a falar nas redes sociais sobre o jogo, ainda já bastante tempo depois do jogo, acho que mostra que isso realmente fortaleceu o balneário, essa vitória. E agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês acham destas polémicas todas a envolver o árbitro? O que é que acharam da arbitragem, desta queixa do árbitro de que o Porto colocou uma televisão no balneário que não era possível desligar? O que é que acharam da reação do Porto? O que é que acharam do comunicado do Benfica? Enfim, a polémica e a rivalidade entre os três grandes aquecem muito. Também acho que tem a ver com o facto do Porto continuar em primeiro e já ter passado pelos jogos teoricamente mais difíceis. Vocês acham que o Farioli vai jogar com o 11 inicial clássico dele, ou se acham que vai fazer muitas alterações no jogo com o Utrecht? Já agora, quais eram as alterações que vocês fariam no lugar do Farioli? Deixem os vossos comentários, já sabem que eu leio sempre todos. Muito obrigado a todos por assistirem ao vídeo, um abraço a todos e até amanhã.